Deixa eu te perguntar, você já se questionou por que o cara de algodão doce se veste de palhaço na hora de vender? Ali tem um dos exemplos mais claros de por que você deve e pode usar uma comunicação intencional que vai atrair um cliente que é o seu cliente-alvo, que é um cliente que tem o potencial, que tem as configurações, que tem o perfil das pessoas que vão ter interesse em comprar o seu produto. Então eu abri com essa provocação te perguntando se você já imaginou por que o cara do algodão doce se veste de palhaço, porque esse cara de alguma maneira desvendou que se ele chamar a atenção da criança, a probabilidade dele vender é muito maior do que se ele não chamar a atenção de uma criança. Afinal, por mais que sejam os pais que pagam, é a criança que vai gerar a demanda, que vai pedir e que vai ser o cliente-alvo em quem ele está mirando a sua comunicação. Então, aí a gente começa a entender que mesmo coisas muito simples têm um pouquinho de estratégia na hora de vender. Elementos que fazem aumentar a sua chance de conversão, mesmo que você venda um produto sustentável, mesmo que você venda um serviço sustentável, mesmo que você venda online, mesmo que você venda ao vivo. Então, o que a gente está vendo aqui hoje é como e por que utilizar uma comunicação intencional que vai aumentar as vendas desse ecoproduto ou desse ecoserviço incrível que você já oferece. E daí, quando eu começo aqui fazendo essa provocação, de fazendo imaginar por que o cara do algodão doce se veste de palhaço, você consegue ter uma imagem imediata de o que é uma comunicação intencional. E através dessa sinapse, hoje a gente vai desdobrar isso em pedacinhos para que você possa pegar seu caderno de Aloha e anotar insights de como usar o que você vai aprender hoje na sua comunicação. E colocar elementos de uma comunicação intencional com a sua audiência a partir de amanhã. E você vai ver resultados rápidos. Então, o que a gente está vendo aqui é por que você deve criar uma comunicação intencional. E aqui, para abrir, né, essa fala, para começar a refletir aqui com você alguns elementos, eu quero descrever o que acontece quando a sua comunicação ainda não é intencional, quando isso ainda não está posto dessa maneira. O que eu percebo que acontece quando, né, vocês ainda não estão organizando isso? E intencional de quê, Fabiola? Que intenção que eu coloco na minha comunicação? Então, aqui a gente junta dois elementos. O primeiro elemento é intencional para vendas. Então, você vai entender o que faz você aumentar a venda do seu ecoproduto, ao mesmo tempo que você tem a intenção de melhorar a vida do seu cliente. Então, quando você está criando uma comunicação intencional pelo método Sustente, você está melhorando a vida do seu cliente, ao mesmo tempo que você aumenta o seu volume de vendas. Olha como é bacana isso. Então, quando você começa a organizar isso, o que acontece enquanto você ainda não tem uma comunicação intencional que conecta todas essas partes? Primeiro, os elementos da tua comunicação ficam todos soltos. Ela não tem um arco narrativo, ela não cria uma narrativa com essa pessoa que tem a intenção de comprar de você. Ela acaba não envolvendo o seu público o suficiente. Esse cara não percebe o valor do que você tem para vender, não percebe o valor dos diferenciais que você está criando. E quando a sua comunicação ainda não é intencional, provavelmente o seu público ele é mais distante e fica tudo mais pipocado na sua comunicação. Então, quando a gente tem uma comunicação intencional, voltada para a intenção de vendas e de melhorar a vida do seu cliente, você consegue alinhavar vários temas que vão deixando o seu cliente cada vez mais convicto, cada vez mais seguro, cada vez mais encantado, exatamente pelo que você tem para oferecer. Ele vai dizendo, nossa, mas isso aí que eu tô vendo nessa comunicação se conecta comigo, se aproxima da minha necessidade, se aproxima da minha realidade. Então, é assim que a gente faz para que você consiga, através da sua comunicação, ter uma performance muito maior em vendas do que você tem hoje.
Então, alguns sintomas também que a gente percebe quando a sua comunicação ainda não é feita de uma maneira intencional de vendas e de melhorar a vida do seu cliente, é que muitas pessoas que chegam para você não dão valor para o que você tem para oferecer. E daí isso é muito comum as pessoas me dizerem, Fá, mas eu tenho um ecoproduto incrível, um ecoserviço maravilhoso, mas as pessoas por alguma razão não dão valor para minha eco-oferta. Então, isso muda quando a sua comunicação passa a ter esses elementos de intencionalidade que eu vou apresentar aqui hoje, você vai conseguir fazer com que as pessoas queiram acompanhar a sua narrativa, que elas queiram acompanhar a sua timeline, suas comunicações, porque ela tá ficando cada vez mais vidrada, cada vez mais envolvida, cada vez mais encontrando ali um recurso, um benefício de estar sendo atingido pela sua comunicação. E daí outro sintoma que eu percebo que acontece é que vocês acham que o mundo não está preparado para comprar a sua eco-oferta. E quando vocês me dizem, eu tenho um ecoproduto incrível e maravilhoso, mas o mundo não está ainda preparado para comprar o que eu tenho para vender, eu escuto, Fá, eu não sei exatamente para quem oferecer esse meu produto. Porque no momento que você identificou quem é a pessoa que pode se beneficiar da sua oferta e toda a sua comunicação tem a intenção de melhorar a vida dessa pessoa ao mesmo tempo que maximiza seu faturamento, você não vai achar que o mundo não está preparado para comprar seu produto, você vai ver pessoas encantadas por aquilo. Porque você conseguiu ter uma narrativa que foi trabalhando diferentes elementos sensoriais dessa pessoa, a percepção do seu produto, e ela consegue ficar conectada com a sua ecomarca. É isso que a gente vê, inclusive, grandes marcas fazendo, né? Que tem as tribos da galera da Adidas, da galera da Nike. É isso, aquelas pessoas que conseguem se perceber pertencentes a um grupo. Então, é exatamente isso que essas marcas fazem, que eu tô te ensinando a fazer de uma maneira muito positiva, muito construtiva, regenerativa. Por quê? Porque eu ensino donos de negócios sustentáveis a ampliar seus volumes de venda. Então, eu trago estratégias, técnicas, ferramentas, checklists que deram certo para outras pessoas e que provavelmente vão dar certo para você. E como tudo que a gente faz aqui dentro da rede Empreende Verde coloca o indivíduo no centro, então a gente olha qual é o design centrado no indivíduo, o que eu tenho que saber sobre essa pessoa que está no centro para ampliar a venda dos meus produtos e dos meus serviços sustentáveis. Então, hoje, nessa live, você vai entender que elementos ativar para ter uma comunicação intencional. Intencional para melhorar a vida do seu cliente e intencional para a venda. Você vai conectar essas duas funções melhorando, sendo mais relevante para o grupo que você optou para chamar de seu, né? Para essa tribo que você quer liderar, para esse recorte de comportamento que a sua ecomarca atinge. E daí, outro sintoma que eu vejo quando vocês ainda não têm uma comunicação intencional é que muitas vezes vocês se esforçam muito na hora de tentar vender seu ecoproduto, mas o resultado de vendas não é proporcional. Então você tá lá colocando muita energia e as vendas elas ainda continuam chegando pingadinho. Se isso tá acontecendo com você, provavelmente você está vendendo do jeito errado. Então, eu até no final dessa live eu vou falar um pouquinho sobre, né, o curso recém-gravado. 10 dias atrás eu gravei um curso que se chama O Jeito Certo de Vender Seu Ecoproduto, que é um curso direto ao ponto, é a coisa mais poderosa e curta que eu já fiz dentro da rede Empreende Verde. Ele ainda está sendo editado e enquanto ele está sendo editado, ele está sendo vendido por R$27. Nessa promoção que ele está sendo vendido por R$27, inclusive, eu dou 2 sessões de consultoria coletiva, eu dou o Planner 2025 de autoconhecimento e manifestação, e todas essas ferramentas somadas te ajudam a criar uma comunicação intencional que aumenta a performance em vendas de produtos e serviços sustentáveis. Então, é exatamente o que a gente tem aqui por trás dessa metodologia. Você tem um marketing humanizado e de alta conversão. Então, o que a gente está vendo aqui é isso. A gente vai, então, agora entender que
ter uma comunicação intencional vai levar suas vendas para outro patamar. Mas deixa eu lembrar que nada disso vai acontecer se você não tornar o seu produto um produto altamente vendável. Existe, para quem é meu aluno, um checklist dentro do Trello de o que eu preciso atender como critério para ter um produto altamente vendável. Então, eu sei que existem clientes que compram isso em alto volume no mercado, eu sei quanto eles estão pagando, eu entendo a necessidade dessas pessoas, eu estou atendendo a necessidade dessas pessoas, quais são os acessórios, os bônus, as entregas adicionais que eu vou criar, que tornam isso uma oferta diferente do que o resto do mercado está tendo por aí. Então, você vai entender que você primeiro passa por esse critério, onde você torna seu produto altamente vendável. Foi lá, atendeu todos os requisitos dos checklists, aí a gente vai trabalhar nessa comunicação intencional. Porque essa combinação é venda de alta performance. Não tem como ter outro resultado. Você muito rapidamente valida seu processo de vendas, entende o que falar para atrair um cliente novo, para mostrar por que a sua solução tem, né, agrega na vida dele, e ao mesmo tempo você faz uma oferta que ele diz, olha, eu não quero experimentar depois, eu quero experimentar isso exatamente agora. Então, quando a gente transforma o seu produto em um artigo altamente vendável e combina isso com uma comunicação intencional, fica regular a quantidade de vendas que chega para você. Então, inclusive, para quem é meu aluno, né, que quer passar por esse checklist de seu produto altamente vendável, eu gosto de mencionar quais são as aulas, porque depois esse conteúdo aqui fica gravado para quem é do time Empreende Verde. E as aulas que você encontra isso é a aula 15T, dentro da comunidade. Tem 6 elementos que você precisa ativar para o seu ecoproduto ser altamente vendável. A aula 26T, que é como tornar seu ecoproduto altamente vendável. E a aula 22T, que mostra um script de vendas fácil e rápido de ser aplicado. Então, se você está, inclusive, aqui chegando nessa live pela primeira vez, eu esqueci de avisar antes, mas pega papel e caneta, pega um caderno novo, que a gente vai denominar ele de caderno de Aloha, porque ali você vai anotar todos os insights que você tem nas lives das terças-feiras, nos destaques do Rede Empreende Verde, no curso, no método Sustente, tudo que você vê por aqui. E esses insights vão ajudar com que o seu ecoproduto, o seu econegócio, os seus valores, a maneira como você construi tudo isso, te destaque no seu nicho. E toda essa construção autoral que respeita seu jeito de ser é o que vai te dar uma receita acima da média dos seus concorrentes. Eu costumo dizer que o que eu ensino aqui para vocês não é só vender. É você vender mais pelo preço cheio do que o quanto você vende hoje quando você oferece um desconto. Porque eu sei, não é? Eu pesquiso vocês. Eu sei que muitos de vocês abrem uma promoção, abrem um momento de liquidação e, mesmo assim, as pessoas não caem matando comprando o seu ecoproduto. O que tá de errado? Se você, e aqui, dica importante, que eu já dei numa aula anterior, mas é sempre importante repetir coisas importantes como essas. Se você tem um ecoproduto que é incrível, lindo, maravilhoso, e quando você dá uma oferta, as pessoas não compram o que você tem para vender, não significa que você está no caminho errado, não significa que seu produto é ruim. Significa que você não soube elevar o nível de consciência para o cliente que pode comprar de você. Significa que você não conseguiu apresentar detalhes, benefícios, características suficientes para essa pessoa pular da cadeira dizendo, eu não quero qualquer coisa, eu quero isso que essa pessoa está me oferecendo. Então, eu falo isso porque eu vejo muitas pessoas dizendo, mas mesmo quando eu abro uma promoção, eu não vendo nada, chegam a pensar em desistir de ter um econegócio, mas não param sua vida para estruturar um processo de venda. Então, se você está aqui, eu não vou deixar que isso aconteça com você. Eu vou te ensinar a estruturar um processo de venda de uma maneira tão interessante, tão relevante, que a gente está aqui entendendo como criar uma comunicação intencional. Então, pega teu caderno, anota
todos os insights que você vai ter, porque essa construção de todos os elementos que a gente vai vendo nas aulas, são as coisas que vão te fazer vender muito, em alto volume, por um longo prazo. E assim, eu tô assistindo a história de uma das minhas alunas, que é a Gabi do Minhocário Floripa, e lá na cidade dela existem inúmeras empresas de compostagem fechando e ela continua a crescer, ela continua a ficar mais forte. Qual é a diferença se elas fazem exatamente a mesma coisa? É que a Gabi tem clareza de quem é o cliente-alvo dela, tem clareza de qual é o valor do produto dela, tem clareza de que ela tem como elevar o nível de consciência dessas pessoas para comprarem da maneira como ela oferece, e isso dá para ela uma órbita de produtos que faz com que ela venda a coleta dos resíduos, a composteira, o kit da minhoca, e daí pensa, o cara que ia chegar para comprar só um produto acaba levando 2, 3, 4. Então, vocês, quando entram dentro do Sustente, acabam tendo estratégia porque vocês estão focados na coisa mais importante do seu econegócio, que é o sol do seu negócio, que é o seu cliente. No momento que eu entendo qual é o recorte de comportamento da pessoa que eu quero atender, eu acabo desenvolvendo soluções para essa pessoa e isso maximiza meu faturamento ao mesmo tempo que melhora a vida dela. E daí, quando você começa a conectar esses pontos para quem eu quero vender, o que eu quero vender, que detalhes eu estou criando para essa pessoa se encantar por tudo isso, como que eu entrei na realidade dela e vi detalhes, acessórios, complementos que me tornam único. Aí eu já não vou ter uma comunicação onde está tudo solto, onde eu não tenho uma narrativa, onde eu não estou envolvendo o meu cliente. Eu envolvo as pessoas. E assim, eu tenho uma aluna, a Fernanda Drebes, que ela foi a terceira pessoa a comprar o método Sustente. E ela continua a vir nas aulas, eu vou atender ela amanhã num Hot Seat presencial. Hot Seat é uma reunião que vocês trazem um grande desafio e eu sento com vocês e resolvo isso. É tão relevante a Fernanda trabalhar com a rede Empreende Verde que ela contratou um Hot Seat por mês durante todo o ano de 2025. E ela é a terceira pessoa que comprou o método Sustente. Então, ela já me acompanha há 2 anos. Ela comprou a imersão, ela comprou o método Sustente, ela faz parte da comunidade, ela tem um hot seat por mês. Por que tudo isso? Porque ela percebeu que o que eu apresento aqui, a maneira de trabalho, as estratégias do Sustente, geram muito mais valor do que ela está investindo em mim para conseguir esses resultados. E é exatamente isso que vai acontecer com você. Você precisa anotar e executar. E você vai conseguir perceber esses elementos aumentando a quantidade de clientes que te procura, a quantidade de vendas que você faz, a relevância do que você está vendendo. Porque se eu chegar, eu vi que a Ju tá aqui, Ju Valente, é com você. A Ju quer fazer gestão de resíduos, e daí ela tá pensando em educação ambiental. Ju, me corrige aí se ainda é esse tema que você tá pensando aí. Mas se ela tá fazendo isso para escolas, a maneira como ela vai abordar, os elementos que ela vai mencionar, as entregas que ela vai fazer, são muito diferentes do que se ela estiver dando educação ambiental para uma empresa que faz galvanização, por exemplo. Então, são esses elementos, essa construção que vai te ajudar a chegar num lugar diferente do que você tá se você não tiver uma comunicação intencional. Então, deixa eu lembrar, inclusive, né, que aqui nessa live eu tô trazendo para vocês, bom, como que seria, vou dar um exemplo de como que seria a comunicação, dizendo sim, é isso mesmo. Então, você vai alinhavar hoje numa comunicação intencional, você vai ver como alinhavar esses elementos para poder fazer com que o cliente se envolva na sua narrativa, se interesse, tenha interesse em conhecer a construção do seu legado. Então, uma das coisas, né, que eu trago para vocês aqui, vou mostrar como que seria, eu tô com uma aluna fisioterapeuta, tá? E daí, como que seria a comunicação dela não intencional e a comunicação dela intencional. Na construção do ecoproduto dela altamente vendável, do ecoserviço no caso, porque ela faz pilates, fisioterapia e acupuntura.
Ela se fala, eu queria tanto apresentar meu trabalho de acupuntura, mas eu vejo que as pessoas não se conectam, e ela naquela angústia sem conseguir vender, e eu falei para ela, olha, fulana, deixa eu pensar o seguinte, ao invés de a gente vender fisioterapia, pilates e acupuntura, você vai definir o cliente-alvo, você vai transformar seu produto em algo altamente vendável. Um dos critérios lá é você ter um cliente-alvo definido. Conversamos, ok, ela definiu que o cliente-alvo dela é idosos da cidade dela. E daí, o que acontece? Quando ela conseguiu entender que elementos criar, que acessórios colocar ali para ter um produto altamente vendável, ela já não estava mais vendendo fisioterapia, acupuntura e pilates. Ela estava vendendo um programa de rejuvenescimento articular para idosos. Então, ela vai trabalhar as articulações, isso já está na promessa dela. A sequência de aulas que ela tem é única, nenhuma outra fisioterapeuta que faz a mesma coisa que ela oferece a mesma coisa que ela. E daí, ao invés de ela estar vendendo lá as aulinhas dela de pilates, ela vende um pacote. Esse pacote inclui sessões de acupuntura, sessões de fisioterapia, sessões de pilates combinadas que fazem com que o cliente dela tenha uma maior mobilidade ao final do tratamento. Então, como que é a comunicação de uma fisioterapeuta sem ser intencional? Vendo pilates, vendo fisioterapia, vendo acupuntura, conheça meu trabalho, tiro a dor em uma sessão, é isso. Agora, como é que é a comunicação intencional de uma fisioterapeuta que segue o método Sustente-se? Ao invés de ela estar vendendo tudo isso isoladamente, ela vai dizer: se inscreva no meu programa de rejuvenescimento articular. Articulação da lombar, cervical, ombros, dedos, tornozelos, joelho, quadril, para você entrar mais facilmente no carro, poder pegar, comer com autonomia. E daí ela vai batendo no quê? Nas dores que esses idosos têm. Então, se ela tá lá na cidade dela e ela já tá atendendo 15 idosos e esses caras comentam que tem mais dor no joelho do que dor no ombro, ela inclusive pode dizer: na próxima turma eu vou dar 2 sessões extras de bônus só sobre joelho para quem tem um problema no joelho, se você se inscrever até tal dia. O que ela tá fazendo ali? Ela tá conectando o interesse do persona dela em ganhar uma coisa que ele se interessa e aumentando as chances de conversão do produto dela. Então, quando você entende que elementos ativar para ter teu ecoproduto totalmente vendável, isso vai intrinsecamente se conectar com uma comunicação intencional. Vai te ajudar a ter os elementos pensados para ter essa comunicação que te faz chegar num outro lugar do que se você não se comunicar dessa maneira. Então, a Ju que vai prospectar mercado lá, não sei quem é o cliente-alvo que ela escolheu, mas se ela vai definir que ela quer conversar com escolas da cidade dela, ela vai pensar, bom, escola pública é um caminho, escola particular é outro caminho. Que abordagem? Quem é a pessoa que eu tenho que falar dentro de uma escola particular? O que eu tenho que falar para essa pessoa? É melhor eu chegar ensinando os professores ou direto os alunos? Eu crio um workshop ou eu crio uma palestra? Ela vai pensar em elementos entregáveis que façam com que aquele cliente dela se encante com o que ela estiver oferecendo. Então, seria interessante, se eu vou falar com escolas particulares, eu entrevistar professoras, coordenadores pedagógicos e entender, eu tenho dificuldade de entreter as crianças, não, eu tenho dificuldade de passar conceitos éticos, eu tenho dificuldade... E daí você vai escutando que dificuldades aquela escola tem, encher desses elementos na sua oferta, porque daí você vai estar resolvendo uma dor daquele público que você escolheu para ser seu. E daí quando você chega lá oferecendo uma educação ambiental, como um monte de gente pode estar fazendo por aí, você não está mais oferecendo só um programa de educação ambiental. Você vai dizer, eu te dou uma oficina que combina trabalho em grupo, liderança, conceitos éticos com gestão de resíduos. E daí tudo isso integra professores e alunos, não sei, você vai atender as demandas que você percebeu dentro daquela realidade onde você se posicionou, onde você quis oferecer. Então, é basicamente
nessa combinação de fatores, e agora eu vou passar com vocês os elementos para essa comunicação intencional, que são as coisas importantes para você pensar e combinar para conseguir ter uma maior performance em vendas, que é o nosso foco aqui na Rede Empreende Verde, né? Então, deixa eu até dizer que eu tô vendo o pessoal chegando aqui, né? Então, se você ainda não me conhece, deixa eu dizer que meu nome é Fabiola PS, muito prazer. Meu trabalho é um passinho a mais do que lixo zero, porque eu trabalho com técnicas de rejeito zero, então eu sou especialista em colocar o lixo no lugar certo, mas eu fiquei por tanto tempo fazendo isso, por mais de 10 anos, presencialmente, com um curso muito poderoso chamado Todo Lixo é um Erro Design, e 26% das pessoas que fizeram esse curso Todo Lixo é um Erro de Design pediram demissão dos seus empregos para iniciar um negócio sustentável. E na época eu vi essas pessoas abrindo esses negócios e fechando o negócio, abrindo o negócio e fechando o negócio. Por quê? Porque elas não sabiam como buscar o cliente, como criar um processo de vendas, como prospectar pessoas suficientes para remunerar aquilo justamente, para que aquilo pudesse ser uma fonte de receita principal na sua vida. E daí, quando essas pessoas começaram a me pedir ajuda para fazer seus negócios sustentáveis, eu vi que isso deu muito bom para as pessoas lá atrás. E foi assim que durante a pandemia, quando eu tive que fechar a minha escola, né, eu tinha uma oficina de sustentabilidade em Porto Alegre, foi assim que eu acabei, durante a pandemia, passando um tempinho analisando o mercado, e eu entendi que eu não queria mais ficar concentrada só em ensinar as pessoas a terem seus territórios lixo zero, a pensar realmente ciclicamente na sociedade, a saber como trabalhar em sistemas rejeito zero. Eu percebi que a coisa mais importante que eu podia fazer por sustentabilidade nesse momento era ensinar pessoas que já são sustentáveis a venderem seus produtos e serviços. Porque a gente claramente percebe que as metas restritivas não estão dando certo. Se as metas restritivas, né, que é diminuir a emissão de carbono, mudar como a gente faz a sociedade, não estão dando certo, como que a gente, que é da sustentabilidade, vai fortalecer esse mercado? Eu acredito que donos de negócios sustentáveis vendendo muito é o que vai adiar um pouquinho mais o fim do mundo, né? É o que vai nos ajudar a salvar a biodiversidade para as futuras gerações. Então, o meu papel aqui passou a ser esse. Eu passei a me concentrar em fazer o seu econegócio, a sua ecoiniciativa, faturar muito mais. Né? Então, dentro desse processo do Sustente, eu ensino vocês a estruturarem um processo de vendas. Quando vocês estão estruturando esse processo de vendas, que é a primeira fase, vocês vão de 0 a 5 mil reais, porque você entende o que falar para atrair um cliente novo, para elevar o nível de consciência dele, para ele comprar de você. Aí, quando você entendeu, começou, estruturou seu processo de vendas, a gente vai para a fase número 2. Nessa fase número 2, vocês faturam de 5 a 15 mil reais já. Porque daí na fase número 2, se você entendeu o que faz o cliente ser atraído pelo seu produto e o que te faz vender, o nosso trabalho é todos os dias atrair um cliente novo. Então, essa segunda fase é uma fase onde vocês passam a exercitar. Então, por exemplo, o que eu falo para atrair alguém para a rede Empreende Verde? Porque eu tenho para vender. Eu digo, procuro 10 ecoempreendedores que estejam querendo aumentar seu volume de vendas nos próximos 15 dias, que é o programa que está aberto na Presente Data. Vão ser 10 pessoas que vão se aproximar, que vão receber o método Sustente, vão se inscrever num programa de aceleração e em 15 dias vão ter as suas vendas já melhor estabelecidas, com um plano de ação. Então, é um projeto pago, as pessoas se inscrevem, elas, né, mas você acaba recebendo essa possibilidade de ter um plano de ação escrito por mim, de vendas para sua comarca. Então, esse é um programa que vai iniciar no dia 4 de abril, e eu tô aqui mostrando para as pessoas. E daí quando eu digo, olha, procuro pessoas que querem aumentar suas vendas nos próximos 15 dias, só vem quem está interessado nesse tipo de produto. Então, você tem que entender o que você vai fazer para atrair um cliente novo e levar ele para sua audiência, levar ele para ser uma pessoa que tem interesse em comprar o seu produto específico. Então, vamos lá para a gente entender alguns elementos. Pô, agora pega papel e caneta, que é a parte mais densa do que a gente vai apresentando, do que eu estou apresentando para vocês aqui. Então, deixa eu até colocar aqui nos comentários o que a gente está aprendendo a fazer
comunicação intencional para vendas, comunicação humanizada e intencional para vendas. É isso. Por quê? Porque a gente vai se concentrar no quê? Na coisa mais importante do seu negócio, que é o seu cliente. Então, a gente vai começar por aí. Quais são os pontos que você precisa desmembrar para ter uma comunicação intencional? Primeira informação, são 3, tá? Primeira informação, com quem você se comunica. Eu me comunico com donos de negócios sustentáveis que estão iniciando ou que se frustraram por não conseguir vender muito seus ecoprodutos. Então, eu pego esses 2 grupos e ajudo eles a recriarem seus econegócios da maneira certa, de uma maneira que venda muito. A Ana Elisete Simone dizendo, consertos e ajustes de roupa seria um negócio ecoverde? Seria sim, Ana. Eu tenho uma aluna de upcycling que tá focada, acho que até talvez ela esteja nessa live aqui. Então, o que a gente faz aqui? A gente define quem é essa pessoa com quem você se comunica. Quem é o grupo de pessoas que você vai se beneficiar através do que você está vendendo. Definiu isso, essa vai ser a sua tribo. É as pessoas para quem você cria soluções. E daí, quem já tá com papel e caneta, anota essa frase que eu vou dizer agora, que ela vai fazer assim, ó, vai explodir seu cabeção. Porque normalmente as pessoas, a frase tá aqui, ó. As pessoas procuram procuram clientes para os seus produtos. Então, coloca ali. Não procuro mais clientes para os meus produtos. Ai, Fabiola, mas eu quero vender, como é que eu não vou procurar cliente para os meus produtos? Você vai inverter a lógica disso. Você vai definir um cliente-alvo. A sua marca vai ser inspirada num grupo de pessoas que você se interessa em atender. Esse grupo de pessoas é a sua tribo. É a pessoa para quem você cria soluções. Então, por exemplo, o meu cliente, o meu público-alvo são donos de negócios sustentáveis. Então, eu pego e eu olho para ele e eu começo a entender tudo que eu posso oferecer que melhora a vida desse cara. Então, quando eu olho e entendo tudo que melhora a vida desse cara, eu melhoro a vida dele ao mesmo tempo que eu maximizo o meu faturamento. Então, a primeira coisa que você vai definir para ter uma comunicação intencional que tem a intenção de aumentar suas vendas ao mesmo tempo que melhora a vida do seu cliente, é isso. É definir com quem que você se comunica. A segunda coisa que você vai definir para ter uma comunicação intencional é definir onde você se comunica. Eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei, antes da pandemia, eu não tinha Instagram. E eu fiquei sem Instagram até chegar a pandemia. E daí eu vendia sistemas lixo zero, economia circular, eu vendi o curso Todo Lixo é um Erro de Design. E para reunir pessoas interessadas nesse tema, o que eu fazia? Eu fazia toda última sexta-feira do mês um café da manhã num coworking de Porto Alegre, reunindo pessoas que queriam saber sobre como ativar a economia circular no seu nicho. Então, eu reunia toda sexta-feira, eu mesma oferecia o café, ia lá, comprava na feira, o pãozinho, bergamota, banana, passava 2 térmicas de café, comprava umas bolachinhas artesanais de uma vovó que fazia e levava um café da manhã e reunia essas pessoas em torno desse tema. E daí eu entendia o que as universidades precisavam, o que as lojas precisavam, o que os restaurantes precisavam. Eu entendia vários nichos, a própria prefeitura participava desses meus encontros. Então, eu entendi o que vários nichos estavam precisando na gestão de resíduos. O meu canal de comunicação era deixar um pôster dentro daquele coworking dizendo: toda última sexta-feira tem um café da manhã, vem aqui que nós vamos conversar sobre lixo zero. E daí eu usava os grupos onde eu mesma trabalhava. Então, eu estava num outro coworking, eu tinha uma rede de pessoas sustentáveis no meu WhatsApp, comunicava isso. As pessoas que vinham, que eram da prefeitura, eu pedia para que elas ajudassem na divulgação. Então, através dessa rede, eu defini que eu ia
mobilizar. Então, na época, eu, inclusive, me chamava de mobilizadora de rede, né? Então, eu tava em Porto Alegre e eu mobilizava uma galera e sempre, toda sexta-feira, aquela reuniãozinha tava cheia. Eu falava sobre lixo zero, mostrava a minha oferta e vendia meus produtos. Mas agora eu tô no Instagram. Então, eu descobri que o Instagram é, sem sombra de dúvida, um dos canais que mais demandam energia, porque você tá competindo com uma pessoa que tá fazendo isso aqui, ó, pupuf, pupuf, pupuf. Então, você tem que ter um arco narrativo, você tem que ter uma frequência de postagem, você tem que ter um poder de chamar a atenção, uma narrativa que tem que ser muito poderosa. Eu, inclusive, como a maior parte dos meus alunos e mentorados estão começando, eu não recomendo que comecem no Instagram. O que a gente faz antes? A gente vai presencialmente, sabe? Que nem a fisioterapeuta que ela definiu que ia atender idosos. Então, ela descobriu os grupos de idosos da cidade dela, ela foi em asilos, ela foi em locais que atendem com coisas de saúde para idosos e fez convênios com esses profissionais e foi divulgando bem sistematicamente para aquele público lá. Ela começou a dar palestras, ela fez isso. Então, quais são os benefícios que os idosos têm em entrar um programa de rejuvenescimento articular? Então, ela tinha vários temas de palestras que iam chamando a atenção dessas pessoas e as pessoas se inscrevendo no programa de rejuvenescimento articular dela. É a maneira que ela encontrou de vender. Então, eu sempre recomendo que vocês saibam onde que está o cliente que compra de você. Aí a gente valida o teu processo de vendas, depois a gente pode entrar na internet e potencializar tudo isso. Mas é isso. Então, a primeira coisa que você vai definir para ter uma comunicação intencional é com quem que você se comunica. A segunda é onde você se comunica. Então, eu, por exemplo, aqui eu uso bastante Instagram, eu uso muito o WhatsApp e eu uso as lives e eu uso o YouTube. Então, eu tenho 4 canais. Eu, inclusive, deixa eu confessar aqui uma coisa, que eu não costumo trazer muitos problemas para vocês quando eu ainda não consegui resolver eles. Mas, recentemente, o WhatsApp parou de entregar uma parte das mensagens. Da mesma maneira, o Instagram. Então, eu nunca sei se eu tô mandando uma mensagem e a pessoa tá recebendo ou não. Então, eu tive, assim, mais que 50% das pessoas que recebem as comunicações que eu tenho via WhatsApp deixaram de receber. E uns 30% das pessoas que eu me comunico no Instagram, inbox, no 1 a 1, falando com uma única pessoa, não estão recebendo do outro lado. Então, esse é um bug que eu imagino que seja da Meta, porque o WhatsApp e Instagram estão agora no mesmo grupo, que não existia antes. Nunca eu tinha mandado uma mensagem de WhatsApp, para mim apareceu o azulzinho como se a pessoa tivesse lido e do outro lado a pessoa não tinha recebido. Mas faz 10 dias mais ou menos que isso tudo tem acontecido. E daí aqui eu tô quebrando minha cabeça para definir qual é o canal de comunicação que eu vou adotar. Porque a comunicação que eu crio com vocês é tão fluida, é tão uma conversa de amigos, é tão feita porque a pessoa tem o impulso de clicar ali e assistir a live, de clicar ali e aceitar o desafio, de ler aquele conteúdo e assistir, né, o que tiver para assistir, que se eu mando isso por e-mail, perde a naturalidade do processo, perde o timing, perde tudo. Só que os 2 canais principais mais informais que a gente tem, que é o WhatsApp e Instagram, estão bugados. Então, agora eu tenho enviado as mensagens no privado para o meu aluno, criei um grupo de alunos e daí é uma redundância de mensagens que está sendo o paliativo que eu tenho usado hoje. Mas eu tive que refletir quais são os canais de comunicação que eu vou usar. E eu tenho que alimentar esses canais com alguma regularidade, eu tenho que falar com essas pessoas apresentando alguma coisa que faça sentido, que traga, que desperte o desejo para o que eu estou vendendo, para o que eu estou oferecendo. E a mesma coisa que eu tô oferecendo melhora a vida dessas pessoas. Não é à toa, né? Quem já é meu aluno, que só tem o Sustente, que comprou o Sustente e não tem o plano de ação, pode fazer o upgrade pro plano de ação. Vão receber a mensagem. Quem já não recebeu, né? Porque tá bugado, vai receber inúmeras vezes a mensagem dizendo, pode fazer o upgrade. Quem ainda não comprou o Sustente, tá recebendo as comunicações que oferecem o jeito certo, que é uma oferta de R$27. Então, quando eu tô com essas coisas na mesa e fazendo essas ofertas,
eu tenho que saber com que regularidade. Então, no Stories eu venho todo dia tem alguma mensagem. No WhatsApp, quase todo dia tem alguma coisa relevante. E daí, como é que eu faço? Para eu atrair aquele cliente, eu não chego dizendo estou vendendo o plano de ação. Eu digo, hoje eu vou revelar como fazer uma comunicação intencional que vai resultar em alta conversão em vendas. Quer assistir? Vem aqui. E daí as pessoas vêm para essa live, eu apresento todo um conceito, mostro como isso melhora a sua vida e ao mesmo tempo faço uma oferta de vendas para você. Então eu estou atraindo vocês por relevância, eu estou tentando melhorar a sua vida ao longo de todo o processo da minha oferta. Porque para mim mais importante do que vender é fortalecer o mundo de negócios sustentáveis. É por isso que eu me tornei aqui um canal de infotretenimento gratuito que dá acessos premium. Esses acessos premium são pagos. Então, você pode... E daí as minhas ofertas variam de valores. Você pode comprar o jeito certo de vender seu ecoproduto, que é um curso muito direto ao ponto, com 6 aulas por R$27. Ou você pode ter um plano de ação escrito por mim por R$1.100. Então, você tem, no meio disso, você também pode comprar a Revolução Sustentável, que te ensina a gerar picos de vendas, que é 497. Ou você pode comprar o Método Sustente, que ajuda a estruturar teu processo de venda, que é 797. Então, eu tenho uma órbita de ofertas que são complementares, que vão melhorando a sua vida ao mesmo tempo que fazem aumentar meu faturamento. É uma troca. É uma sinergia. Eu só vou receber se eu melhorar a sua vida e isso é tão garantido que eu dou uma garantia de 90 dias, né? Eu dou uma garantia muito agressiva, porque se você comprar algum dos produtos que eu tô oferecendo aqui na rede Empreende Verde e não tiver o retorno do investimento do que você colocou em 90 dias e você tiver executado as coisas que aquele curso ensinou, você vai vir, você vai mostrar para a nossa equipe o que você executou, a gente vai fazer uma análise do que deu errado e você ainda pode pedir seu dinheiro de volta. Então, é uma rede que te dá 90 dias de garantia ou seu dinheiro de volta, porque eu te ensino a gerar dinheiro, eu te ensino a despertar o desejo de compra pelo seu ecoproduto. Então, eu falei que são 3 elementos para você ter uma comunicação intencional. Vamos recapitular. O primeiro é com quem você se comunica. O segundo é onde você se comunica. O terceiro é o que você comunica. E daí, quando a gente entra em o que você comunica, eu vou fazer um checklist com você exatamente agora e anota ali coisas muito importantes que você tem que comunicar ao longo do seu processo, né? Ao longo da sua narrativa para o seu cliente, para ir mostrando o seu produto, para que ele chegue num determinado momento e pule da cadeira querendo comprar de você. Primeira coisa, como que você melhora a vida do seu persona e não o mundo. Porque quando eu falo com pessoas que vendem produtos sustentáveis, vocês mostram como aquilo é reciclável, como aquilo tira lixo do mundo, como aquilo é melhor para a natureza. Mas e o seu cliente? O que ele ganha ao comprar de você? Então, a primeira coisa que você vai anotar ali, que você precisa comunicar, é como que a sua oferta melhora a vida do seu cliente, não como ela melhora o mundo. A segunda coisa que você vai comunicar são os benefícios dele comprar a sua oferta. Por exemplo, que benefícios tem o cliente quando ele compra o Método Sustente ou o plano de ação da Sacomerto? Ele ganha tempo. Eu pego as pessoas que não sabem exatamente onde vão achar o cliente, o que fazer para atrair clientes novos e eu dou 10 passos, 3 fases para ela ter resultados muito rapidamente. E ela não vai mais estar atraindo qualquer cliente. Ela vai estar atraindo pessoas que têm interesse em comprar exatamente o que ela tem para oferecer. Então, essa é um benefício tremendo que vocês têm por participar da rede Empreende Verde, né? Outra coisa que vocês vão comunicar são vantagens. Então, quais são as vantagens que o cliente tem de comprar a sua oferta? No meu caso aqui, que vantagens tem? Ele sai de um faturamento lá que ele não sabe exatamente o que está fazendo para vender, que ele está vendendo em feira, que ele está vendendo por indicação, para ter controle sobre o seu processo de venda, para ter clareza do que dizer para atrair um cliente novo. Isso significa que se você tem clareza, você pode patrocinar isso, você vai poder escalar suas vendas, você vai poder atingir 10, 20, 30 mil reais de faturamento
porque você sabe o que você está fazendo. Outra coisa que você tem que comunicar são casos de outras pessoas que tiveram resultado com o seu produto. Então, isso inclusive na minha timeline é cheio. Por quê? Porque se eu estou prometendo que eu vou te ensinar a aumentar as vendas do seu ecoproduto através do método Sustente, ou do jeito certo de vender seu ecoproduto, ou do plano de ação, significa que provavelmente eu já fiz isso para outras pessoas. Quando eu mostro isso, você diz, nossa, olha ali, não é que funciona mesmo? Então, você também vai fazer isso. Coloque na sua comunicação intencional pessoas, e isso assim, ó, esses dias uma aluna, eu gosto de mencionar essa aluna da marmita, né, porque ela disse assim, Fá, mas é muito lindo isso que você fala, de levar o nível de consciência, mostrar o valor, mas eu vendo marmita, como é que eu vou mostrar o valor do que eu tô vendendo? E eu disse pra ela, a origem do seu alimento, a maneira como você dispõe ele dentro da marmita que você vende, o prato que você faz, são todos pequenos detalhes que vão te mostrar mais ou menos valorizado do que uma outra comida. Então, não importa o que você faz, você precisa mostrar a felicidade, então, as pessoas satisfeitas, a praticidade, que elas ganharam tempo, que elas ganharam em saúde, que elas ganharam, quais são os benefícios, quais são as vantagens. Outra coisa que você vai colocar na sua comunicação intencional, anota aí, são os seus valores ancorados. Eu, por exemplo, aqui tenho os 10 mandamentos da rede Empreende Verde. Eu digo, sem mimimi é mais produtivo. Eu até anotei algumas frases, deixa eu pegar aqui a minha agenda. Opa. De coisas que eu costumo falar, ó. Trabalho inteligente supera trabalho duro. Uma coisa que eu repito sempre é quem planta, colhe. Quando eu falo isso, eu tô passando meus valores pessoais que vão ressoar, que vão, de alguma maneira, bater no campo de quem é meu possível comprador. Então, e aqui vem uma dica importantíssima, não é falar uma vez, é repetir muitas vezes. Meus alunos estão cansados de me escutar dizendo que quem planta, colhe. E como eu sou meio da colônia, como eu tenho um horto, eu mostro eu lá com a sementinha plantando e depois eu vendendo aquela árvore. Eu ainda brinco com frases do tipo dinheiro dá em árvore, sim. Quem disse que dinheiro não dá em árvore? Aí eu tenho uma outra frase muito forte que fala assim, sustentabilidade é seu compromisso ético, não é seu argumento de venda. Por que eu falo isso para os meus alunos? Porque as pessoas chegam para mim e dizem, ai, Fá, mas as pessoas ainda não dão bola para sustentabilidade, elas ainda não se importam com o quanto o meu produto é sustentável. E eu digo, bom, ainda bem que você sabe. Se você já sabe isso, então que argumentos a gente vai criar para vender isso, mostrando economia, mostrando que ela está cumprindo um ESG, que ela está cumprindo uma norma ambiental, que ela está tendo uma vantagem financeira, que outros benefícios a gente vai mostrar do teu produto que não é só o fato dele ser sustentável. Então, eu vou trazendo valores que eu vou ancorando, que são importantes para mim, que são importantes para a minha rede, e só vai ficar nessa rede, nesse campo, quem tem afinidade com esses valores, com essa percepção de mundo. Então, uma das coisas que vocês precisam ancorar na sua comunicação, na sua narrativa, são seus valores pessoais, os valores da sua ecomarca, o legado que você quer construir, as coisas que são importantes para essa transformação de mundo que a sua marca, que a sua ecomarca proporciona. Outra coisa que você precisa colocar nessa comunicação intencional, e aqui, gente, lembra, estou ensinando vocês a ter uma comunicação intencional para vendas. Ou seja, ela aumenta as suas chances de conversão. O que você precisa ter? O que vocês acham que você precisa ter para que ela seja eficaz? Uma oferta. Você tem que comunicar ao longo dessa narrativa a oferta daquele momento. Hoje eu já mencionei que eu tô com um plano de ação com inscrições abertas. Eu já mencionei que eu tô com o curso Jeito Certo de Vender Seu Ecoproduto em promoção. Eu já mostrei que meus alunos podem fazer um upgrade para ter o plano de ação. Então, eu tô mostrando várias coisas que eu posso vender, porque senão meu cliente não compra.
Na sua comunicação intencional, você tem que ter janelas para fazer uma oferta. Outra coisa que é importante você ter nessa sua comunicação intencional é a garantia. Então, você pode... Os bônus também que você oferece, você pode dizer assim, eu vou dar um chaveirinho, eu vou dar uma lembrança, eu vou dar uma consultoria extra, eu vou dar um mês de atendimento via WhatsApp, eu vou dar um atendimento para te ajudar a usar o que eu te vendi, eu vou te mandar um videozinho de demonstração. Então, você vai ter elementos que vão encantando o seu cliente para ele perceber esses detalhes da sua oferta. E daí tem uma outra coisa que é importante vocês colocarem numa comunicação intencional, que é a quebra de objeções. E daí a quebra de objeções são diferentes maneiras de você abordar a mesma oferta, inclusive. Porque se eu chego e digo assim, o método sustente serve mesmo que você venda serviço, mesmo que você venha do produto, mesmo que você nunca tenha escrito um roteiro de vendas, mesmo que você nunca tenha elaborado um funil de vendas, você vai conseguir aumentar a performance em vendas do seu ecoproduto. Isso é uma quebra de objeções. Porque eu sei que isso tudo funciona, mas eu posso abordar dessa maneira, dizendo, oi, você tem um negócio sustentável e nunca criou um script de venda? Presta atenção no que eu vou te dizer. Clica nesse link, assiste uma aula que te ensina a criar seu script de vendas exatamente agora. E isso vai te proporcionar mais vendas e isso vai ser uma chance de eu apresentar meu produto. Bom, é uma maneira de eu abordar isso. Outra coisa que eu vou falar, que eu posso pegar na quebra de objeções são pessoas que não têm tempo. Então, muitas pessoas dizem para mim, mas eu não vou ter tempo, não tenho tempo de assistir aula, não tenho vontade. Daí eu digo, bom, se você não tem tempo nem vontade de assistir aula, você pode... você é uma pessoa que está sem tempo, sem vontade de assistir aulas, mas ainda assim quer aumentar as vendas dos seus ecoprodutos, presta atenção que eu tenho um plano de ação, onde eu mesmo escrevo o plano de ação da sua ecomarca. Isso não vai eliminar todas as aulas da sua vida, mas vai te fazer assistir exatamente aquelas que você precisa para ter resultados rapidamente. Então, eu não vou dar para ele a ilusão de que ele consegue fazer sem estar orientado, mas eu vou mostrar que ele consegue economizar tempo se ele usar a minha cabeça para escrever o plano de ação dele. Então, eu vou mexendo com elementos que fazem com que eu tenha uma comunicação intencional, que vai mostrando para o meu cliente por que é relevante ele comprar o meu produto, ao mesmo tempo que isso aumenta a minha chance de conversão. Então, tudo isso você vai fazer meio que diluído nas interações que você tem com a sua audiência. E daí, uma das coisas que eu recomendo nas aulas que eu dou para os meus alunos é que você tenha uma nuvem de palavras. Qual é o repertório de assuntos que eu vou abordar que vai atrair esse cliente para comprar de mim? Então, eu tô com um aluno lá que tá querendo abrir uma ecovila, acho que é uma escola de permacultura em Belo Horizonte. E daí ele falando comigo hoje, ele dizendo, mas daí eu tenho hospedagem, daí eu tenho passeio de bicicleta, daí eu tenho a iniciativa das abelhinhas, e eu disse, tudo bem, qual delas você vai monetizar primeiro? O que você acha que vai trazer mais pessoas ali para dentro imediatamente? Aí ele disse, eu acho que eu já vou oferecer as hospedagens para Páscoa. Ok, então tá. Então onde é que estão essas pessoas? Com quem que você vai falar? Como que você vai fazer essa oferta? Quem que vai se hospedar nesse lugar? E daí ele foi entendendo as coisas que ele precisava articular. Então, eu vou trazendo elementos que vão criando uma linguagem com o meu cliente que vão atraindo. Então, se ele vai falar primeiro com o pessoal dos passeios de ciclismo, ele vai visitar os grupos de ciclismo da cidade dele, vai deixar uma divulgação, vai entender que tipo de rota. O pessoal prefere uma rota mais roots, cheia de buraco, ou prefere uma rota mais simples para ir com criança. Então, ele vai pesquisar elementos que vão fazer com que ele chegue na hora de fazer a oferta dele e ele fale exatamente o que o cliente quer ouvir. Ele vai chegar e vai dizer, depois de pesquisar os grupos de bicicleta da cidade dele, ele vai dizer, olha, criei a rota perfeita para pais que querem passear com as crianças no fim de semana no interior de Belo Horizonte e tal. A inscrição, a gente vai fazer 2 quilômetros, tem riacho, tem fonte, tem patinho e dura tanto tempo e a inscrição é R$30. Pronto.
ele vai do encantamento até a oferta. Então, só que quando eu for atrair esses caras, eu vou mostrar um dia o patinho, no outro dia eu vou mostrar o caminho, no outro dia eu vou mostrar a quilometragem, no outro dia eu vou quebrar a objeção dizendo, mesmo que chover, se é um caminho curto, dá para fazer de botinha, ou não, se chover a gente vai transferir, e vou quebrar a objeção dele se inscrever da mesma maneira. Então, eu vou colocar vários elementos, qual é o repertório, qual é a nuvem de palavras que vai atrair o meu cliente. Então, por exemplo, eu aqui com vocês falo sobre gestão de tempo, eu falo sobre crenças limitantes, eu falo sobre o primeiro script de vendas, eu falo sobre uma rede de negócios sustentáveis que se conhece e se ajuda mutuamente. E daí, olha onde que isso vai ficando um pouquinho mais sofisticado. No momento que eu entendo mais a natureza do meu cliente, o que ele quer, eu começo a usar verbalmente coisas que vão levando ele para esse meu mundo. Tudo isso conecta muito mais. Então, olha que expressões que eu uso. Por exemplo, eu digo, vou te levar para o mundo de Aloha. O que é o mundo de Aloha? Então, talvez para algumas pessoas sucesso seja fazer uma grande acumulação de capital. Para outras pessoas, o mundo de Aloha é ela poder tirar uma semana sabática a cada 7 semanas. Para outras pessoas, o mundo de Aloha é um mundo onde ela pode pagar um colégio melhor para os filhos, onde ela pode pagar um plano de saúde para sua família, onde ela consegue dar um pouco mais de conforto para os pais. Então, quando eu generalizo isso, usando a expressão que eu vou te levar para o mundo de Aloha, é porque eu conheço o meu cliente, eu sei que o meu cliente, ele não está só por acumular riqueza, ele quer qualidade de vida. Então, esse mundo de Aloha, cada um constrói o seu na sua cabeça e ao mesmo tempo eu tô me comunicando com todo mundo. Então, eu vou criando linguagens que fazem com que essa pessoa se identifique, que essa pessoa me acompanhe nessa jornada, perceba que a gente tem uma intencionalidade conjunta. Então, coisas que eu mostro, que eu falo também por aqui. Eu reúno quem? Os ovelhas verdes da família. São pessoas que já têm sustentabilidade no âmago do seu ser. São pessoas que já estão conectadas com esse tema. Então, eu reúno e existe uma grande identificação. Quando eu digo, ovelha verde da família detectada, o pessoal adora. Outra coisa que eu chamo vocês são de fabricantes de futuro. Por quê? Porque o primeiro curso que eu criei se chamava Fábrica de Futuro, Fabricante Você. Então, eu vou te mostrando que você é um protagonista, que você constrói a sociedade que você quer ao seu redor, que a gente não precisa ficar refém das coisas que a gente não gosta, a gente pode mudar essas coisas, que ter um negócio sustentável, ter uma solução inclusiva, não é só relevante, mas é lucrativo, é regenerativo, faz com que a gente esteja exercitando também uma coisa que é a satisfação pessoal, porque está conectado com os nossos valores pessoais. Então, não te dá só a satisfação do financeiro, te dá uma satisfação plena, que te preenche, que te sacia numa sociedade que a gente está escasso de sentimentos de saciedade. Então, né, aí outra coisa que eu uso aqui com vocês, que eu combato, é quem? É aquele cara que eu chamo de urbanoide da raça asfáltica. Quando eu falo urbanoide da raça asfáltica, é aquele cara que vive na cidade e que não tá preocupado, que não tá conectado, que usa micro-ondas, que pega todos os descartáveis possíveis, que vive aquele mundo de hiperasepsia da bolachinha dividida dentro do pacote de bolacha em várias porçõezinhas, que pega a ração do cachorro fracionada. Então, quando eu trago esse estereótipo do urbanoide da raça asfáltica, você diz, putz, talvez eu até já tenha sido esse cara, ou eu conheço muitas pessoas assim, e você percebe que a gente tem um grupo opositor, que a gente tem um inimigo em comum. Outra coisa que eu uso como elemento para sincronizar, para sintonizar como uma comunicação intencional do meu cliente, são as horas sincronizadas. Porque isso bate muito para mim. Eu acho que essa é uma comunicação que eu já tenho com o meu anjo há muito tempo, então se você reparar lá no grupo da onde eu mando as mensagens que eu mando são às 11h11 da manhã, às 15h15, as lives que eu faço são 19h19. Tudo isso vai entrando na cabeça do meu cliente e criando um universo que é só nosso, que a gente só tem aqui na rede Empreende Verde.
Então, o método sustente, o mundo de Aloha, os ovelhas verdes da família, as horas sincronizadas, são elementos decorativos dessa comunicação intencional que faz com que a pessoa se sinta pertencente, participante de um grupo exclusivo, que ela se sinta conectada com valores parecidos com o que eu tenho aqui nessa rede também. E é assim que você vai conseguir criar elementos, autoralidades, expressões, nomes, que vão fazer com que o seu cliente se sinta muito mais integrante da sua tribo, muito mais participante do que você tem para oferecer. Então, deixa eu até ver minha colinha aqui, estamos chegando no final. Assim, e daí, nessa comunicação intencional, com todos esses elementos que eu apresentei na live de hoje, você vai conseguir fazer com que não só as pessoas se conectem mais, né? Mas que as pessoas consigam entender qual é a jornada, o que leva ela do ponto A até o ponto B. Então, por exemplo, se eu vendo a marmita lá e eu tô querendo levar minha cliente numa jornada, qual é a jornada? Eu tenho uma aluna que ela faz comida vegetariana não frita, porque ela vê que muitos vegetarianos comem muitas frituras. Então, a jornada que ela mostra é que aquela fritura em excesso pode não ser interessante, que existe uma comida saborosa vegetariana que não leva fritura. Então, ela tem todo um arco narrativo que vai preenchendo esse repertório de temas que vocês vão tendo com os seus clientes, que vai conectando nessa comunicação intencional, ao mesmo tempo que vai despertando interesse para a comida dela, para o paladar que ela oferece, para o tipo de comida não frita, para o tipo de comida saudável, para o tipo de comida que atende veganos na cidade dela. Então, você vai tendo vários elementos, várias expressões. Quando eu falo aqui o bicho grilo, o ovelha verde da família, o fabricante de futuro, eu vou tendo vários elementos que vão criando um universo só nosso, que é uma comunicação só nossa, é uma rede só nossa. E daí, gente, para fechar com chave de ouro, a dica mais importante que eu vou dar para vocês, depois de ter dado um conteúdo tão poderoso sobre comunicação intencional, é que você precisa repetir as coisas 1000 vezes. Você tem que repetir tantas vezes que aquilo seja natural para o seu cliente falar. Esses dias até minha aluna foi... eu atendi ela numa consultoria, né? E ela me falou assim... Fabiola, e daí eu assisti tuas aulas e eu vi que eu estava fazendo mais do mesmo. Essa é uma expressão que eu uso muito. Quando você faz mais do mesmo, o seu cliente não consegue diferenciar a sua oferta da oferta do seu concorrente. Sem conseguir diferenciar a sua oferta da oferta do seu concorrente, ele acaba não entendendo qual é a vantagem de comprar de você. Sem entender essa vantagem claramente do porquê que ele vai optar pela sua oferta e não por outra, ele vai fazer o quê? Ele vai comparar vocês por preço e ele vai acabar comprando o que é mais barato. E daí, quando eu dou essa explicação, eu digo, então você tem que deixar de fazer mais do mesmo, você tem que entender qual é o elemento, qual é a autoralidade, qual é o complemento, o acessório que vai te colocar num lugar diferente do seu concorrente. Então, é dessa maneira como a gente trabalha, por isso que eu tenho as horas sincronizadas, o mundo de Aloha, a rede Empreende Verde, tudo isso cria essa nossa comunicação intencional que vai mostrando que você sai de uma jornada de alguém que não sabe vender, né? Que às vezes, inclusive, eu digo, se você é parte da minha tribo, que é o dono de negócio sustentável, provavelmente você já faz uma coisa que ama. E se você já faz uma coisa que ama, isso te dá uma satisfação pessoal, isso te dá uma felicidade. E se você ainda não está feliz, talvez, e daí aqui eu tô falando só com quem é a minha tribo, que são essas pessoas que fazem coisas sustentáveis, talvez o que te separe da vida que você quer ter é a falta de habilidade de vender. Porque você já faz uma coisa que ama. Então, se você desenvolver a habilidade de vender, quanto mais feliz você pode ser com essa habilidade. Quanto mais longe, quanto mais forte é seu projeto, quanto mais próspera é a sua vida, quanto mais acolhedora você é com as pessoas que você ama. Só porque você aprendeu a habilidade de vender. Então, não é difícil. É uma coisa simples, não é complicada. Você precisa simplesmente seguir roteiros pré-estabelecidos, construir
essa autoralidade, essa personalidade da sua marca e vai dar bom, vai dar bom. Eu vejo dando bom para mim, eu vejo dando bom para os meus alunos, eu vejo dando bom para pessoas que estão recém iniciando negócios sustentáveis. Então, depois que você tiver essa comunicação intencional, vocês acham que a primeira vez que eu falei do Ovelha Verde da Família fez sentido? Não. Mas daí eu falei a segunda, depois eu falei a terceira, daí eu vi que algumas pessoas se identificaram, e essa repetição faz com que a minha tribo seja de pessoas que eu chamo dos ovelhas verdes da família. E daí eu repito que eu vou te levar para o mundo de Aloha tantas vezes que você já tem mais ou menos o mundo de Aloha desenhado na sua cabeça. Aí eu mostro que eu tenho os nossos inimigos em comum, que são os urbanoides da raça asfáltica, e você vai pintando aquela figura daquele cara que não dá bola pra nada, e você vai dizendo, opa, talvez esse cara aí também possa ser um comprador, mas como é que eu vou atingir ele? Como é que eu vou furar essa bolha do meu mundo e alcançar mais pessoas? É isso que a gente faz no método Sustente-se. Então, aqui é onde a gente já está se encaminhando mais ou menos para o final. Então, eu quero, né, deixar aqui um espaço para perguntas. Se você aqui assistiu a live Como Criar a Comunicação Intencional e tiver alguma pergunta de como aplicar no seu caso, de como fazer isso para você, para funcionar para o seu caso, agora é o momento de você fazer as suas perguntas. E quero lembrar que toda terça-feira eu faço uma live para fortalecer donos de negócios sustentáveis. Ela é sempre às 19 horas e 19 minutos. Essa live, ela tem uma regra, ela não fica gravada aqui disponível para vocês eternamente, porque ela é um conteúdo de mentoria. Então, quando eu termino essa live, eu deixo ela no ar por 24 horas. Quem assistir, assistiu. Depois ela sai do ar e ela vai só para quem faz parte da minha comunidade, que é o time Empreende Verde. E daí fica lá disponível para essas pessoas, aí sim, eternamente. Então, crie esse compromisso de estar comigo aqui nas terças-feiras, às 13 horas, às 19 horas e 19 minutos. Inclusive, se você quiser deixar uma sugestão de tema, de alguma dúvida, algum problema que você enfrenta, dificuldades, pode colocar no meu inbox que eu estou atendendo vocês. Então, a próxima live, inclusive, que eu vou fazer, ela vai mostrar como criar um script de vendas que seja fácil e rápido de ser aplicado. E eu vou mostrar isso ao vivo, conteúdo de mentoria, vai ficar aqui disponível por 24 horas e depois fica só para quem está na minha comunidade. Então, lembra também de chamar o seu amigo Eco para participar dessas lives, né? Porque talvez... Se não tem, né, dica melhor, a dica boa é a dica compartilhada. Talvez esse cara que esteja precisando desse conteúdo só com as lives consiga alavancar mais resultados e também aumente sustentabilidade no mundo. Por fim, eu quero lembrar que há 10 dias atrás eu gravei um curso chamado O Jeito Certo de Vender Seu Ecoproduto. É o curso mais curto e direto ao ponto que eu já gravei. Enquanto as aulas estão sendo editadas, ele está numa promoção por R$27. Se você se interessar em ter esse curso, você ainda nessa promoção está recebendo 2 sessões de consultoria coletiva. E além das 2 sessões de consultoria coletiva que você leva comprando por R$27, esse curso que é o jeito certo de vender seu ecoproduto, você também leva o planner de autoconhecimento e manifestação. Porque quem não sabe ainda, eu também sou mentora sistêmica e eu uso programação neurolinguística para desenvolver os econegócios de vocês, né? Então, nesse planner de autoconhecimento e manifestação, não é um autoconhecimento de você, é para você explorar o seu negócio. Então, no planner, você vai colocar as intenções, as metas, as construções do seu econegócio, você vai colocar isso distribuído mês a mês. Então, você vai ter um planner do seu econegócio, de autoconhecimento do seu econegócio e manifestação. E assim, existe um estudo científico que mostra que as pessoas que escrevem seus planos, a maneira de realizar esses planos, como num planner, elas têm 70% mais chances de alcançar resultados do que quem não escreve o planner. Então, se você é meu aluno e comprou nessa promoção, vai lá, baixa o planner, imprime o planner e preenche ele. Então, se você quiser se inscrever no jeito certo de vender seu ecoproduto, o link tá na minha bio. Essa é a oferta de R$27, vai acabar a qualquer momento e é o que você precisa
para melhorar seu mundo. Aqui, a Cerâmica Rose Monteiro dizendo: eu comprei e no dia da consultoria não chegou o link para mim. Aí vocês ficaram de ver quando eu poderia fazer. Sim, Rose, na realidade eu até falei nessa live, tem muitas mensagens que não estão chegando para vocês, tanto no Instagram quanto no WhatsApp. Então eu te mandei já a data da nova consultoria, que vai ser dia 26. Você, essa live que não chegou para você, você vai ter, a gente vai fazer duas, eu tô fazendo uma extra. Então vocês têm 2 sessões de consultoria. A próxima data vai ser no dia 26 de março, 8h08 da manhã. O link dessa live para vocês participarem da consultoria está sendo colocado na plataforma e as comunicações vão chegar para vocês por e-mail, por WhatsApp e quem tiver nos grupos das redes que a gente criou. Então, esse é o momento de você participar. Então, se você quiser o planner, as 2 sessões de consultoria e o curso O Jeito Certo de Vender Seu Ecoproduto, que são 6 aulas muito poderosas e direto ao ponto, por R$27, clica no link da bio e se inscreve agora mesmo. Mas tem uma outra oferta na mesa, que não tem nada a ver com promoção, que eu tô com um programa de aceleração de econegócios. Como é que funciona? Nesse programa, eu marco uma reuniãozinha com vocês para explicar tudo que está entregue nesse programa, e daí, nesse programa de aceleração, vocês têm uma oferta super diferenciada, que também leva as 2 sessões de consultoria ao vivo, também leva o planner, mas também tem outras entregas bônus que vocês recebem nesse plano de ação da sua comarca. Então, o plano de ação da sua comarca é uma entrega que, se você quiser entender como funciona, me manda "eu quero" no inbox, que eu vou agendar uma reuniãozinha com você e explicar bem direitinho como é que funciona. O que são esses 10 ecoempreendedores que vão ser contemplados nesse programa de aceleração? Eu quero que sejam cases de sucesso, então eu vou contar sobre eles várias vezes aqui na minha timeline, eles vão aparecer na vitrine Empreende Verde. Então, para você fazer parte desse grupo que se destaca tanto, me escreve "eu quero", que eu vou te explicar como funciona e você vê se esse é o momento de ter o plano de vendas da sua comarca escrito por mim. Então é isso, meus amores. Muito obrigada por mais hoje. Parabéns, Rose, por estar aqui com a gente, conectada. Me dá um oizinho no WhatsApp se você tiver ainda alguma dúvida sobre os dias das aulas ou da consultoria, que eu te explico tudo direitinho. E é um prazer tê-los a bordo. Até terça-feira que vem, 19h19. Se você quiser sugerir um tema, escreve no meu inbox que eu vou escutar tudo que vocês têm para me pedir por aqui. Um beijo, tchau, tchau!